Deus, igreja, amém? Não importa os microfones, importa que a palavra do Senhor vai ser declarada nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar você, antes de você se assentar, a abrir a palavra do Senhor comigo, lá em 2 Reis, no capítulo 4, por favor. Aleluias. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que farei eu em teu favor? Dize-lhe-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. E ele lhe disse: vai, pede emprestada vasilhas e a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois, entra com os teus filhos e feche a porta. Coloque o azeite em todas as vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então, ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Ele trouxe vasilhas e elas a enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma, pois o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Amém, igreja? Glória a Deus, pode se assentar. Aleluias. Aleluias. Esse texto aqui, queridos, onde Deus falou ao meu coração nessa noite sobre o azeite da viúva. E aqui nessa história que nós acabamos de ler, relata a história de uma mulher, né, que a Bíblia não declara o nome dela, mas era uma viúva que era esposa de um profeta. E diante da morte do esposo, ele deixou 2 filhos para ela e uma dívida. E essas coisas é normal acontecer no nosso meio, né? Isso acontece, ninguém está ileso de passar por essa luta, por essa dificuldade, quando uma esposa perde o seu esposo. E essa mulher, além de ter ali que lidar com a dor do luto, lidar com a dor do que ele era o único provedor daquela casa. E toda aquela situação acabou trazendo no coração daquela mulher uma lacuna, uma dor da perda do seu esposo, aquele que era o único provedor, aquele que trazia o sustento àquela casa, àquela família. Por quê? Porque o credor foi à porta daquela mulher, queridos. E o credor está dizendo para ela: vou levar os teus filhos. Querido, e a palavra de Deus aqui, ela não menciona em nenhum momento que ela tinha um parente ou que ela tinha um amigo, onde ela poderia ir lá e falar para o seu parente: você pode me ajudar a pagar essa dívida? Ou um amigo ir lá e ver a situação que aquela mulher que se encontrava e falasse para ela: eu vou te emprestar um dinheiro para pagar essa dívida. Não, querido, a palavra de Deus não menciona que ela não tinha nenhum parente e nenhum amigo ali para que pudesse ajudá-la. E talvez você também já se sentiu assim em algum momento da sua vida, né? Onde a gente precisa pagar um boleto no dia seguinte e já está vencendo, e às vezes a gente não tem o dinheiro naquele dia. E aquela situação começou a causar uma certa preocupação na vida daquela mulher. Às vezes nós temos que tomar uma decisão e a gente não sabe como fazer, não sabe a decisão correta a tomar. E ela não tinha a solução para aquela situação que ela se encontrava ali naquele momento, querido. E aquilo começou a afligir a alma dela.
Quantas vezes a gente passa por algumas situações difíceis e a gente não sabe como lidar com aquela situação, e aquilo vai causando uma aflição dentro da nossa alma. A nossa alma começa a ficar angustiada, a nossa alma começa a chorar, porque a gente olha para diante daquela situação, diante daquela circunstância que nós estamos vivendo, e a gente não encontra saída. E assim foi com aquela mulher. Sabe, queridos, e gera em nós uma sensação, eu não sei em você, mas em mim, muitas das vezes, quando eu tinha que fazer alguma coisa que eu não tinha... Como que eu vou dizer, que eu achava assim, eu não vou conseguir dar conta daquilo, eu não vou conseguir fazer isso, e aquilo me causava uma certa impotência. Eu não sei em você, mas quando a gente precisa fazer alguma coisa que muitas das vezes aos olhos a gente não consegue fazer, ou a gente não é capaz, a gente causa uma certa impotência em nós, e isso acaba evidenciando quem nós somos de verdade. Na hora da luta, na hora da prova, o nosso coração é exposto, querido. E aquilo que está aqui dentro sai para fora. Amém? E você começa a ver e olhar, e você diz para você mesmo: eu não sou tão bom assim. Eu achava que eu era boa, mas eu não sou tão bom assim. Você olha assim e você fala assim: nossa, você não é tão poderoso quanto você achava que era. Aquele seu dinheiro, ele não é tudo que você tem. E aquilo começa a causar sentimentos na nossa alma. O medo começa a querer tomar o lugar dentro do nosso coração, querido. E tem uma fase na nossa vida que a gente vai precisar, queridos. Ninguém está ileso de passar pelo deserto. Glória a Deus. Queridos, e você vai ter que encarar aquele problema. E não tem para onde correr, querido. Você vai ter que encarar aquele problema. E talvez ele vai te doer. Talvez o teu coração vai ficar lá em pedaços. E isso vai gerar muitos conflitos dentro de você, querido. Porque isso gera conflito dentro de nós. Quando algo sai das nossas mãos, que a gente vê que a gente não dá conta, aquilo começa a gerar um conflito dentro do nosso coração. E a gente fica ali: meu Deus, e agora? O que vai ser? E às vezes, por mais que você tenta explicar, querido, para o outro o que você está passando, às vezes vai chegar alguém até você, vai te ouvir, vai falar assim: não, eu estou entendendo o que você está falando. Não, querido, não está nada. Não adianta. A realidade do sentimento, daquilo que nós estamos vivendo, só você mesmo vai sentir. Ontem, quando a gente acabou o Cristo em Casa, estava eu, o irmão Toninho e a irmã Cida, e a gente estava indo para o carro e parou um conhecido do irmão Toninho, e ali eu sentada no banco, e eu comecei a ouvir a conversa daquele homem, e me parecia ser um homem de Deus. E ele começou a falar para o irmão Toninho a dor que ele está vivendo. Ele perdeu a sua esposa, e aquilo está rasgando o coração dele. Era a pessoa que estava ali do lado dele o dia a dia, era a sua companheira, a sua confidente. E ele falou que às vezes ele tenta chegar perto das pessoas, e as pessoas começam a querer achar que Deus precisa da ajuda. Ô, meu irmão, arruma uma esposa, casa. A minha esposa morreu, passou uma semana, eu já casei. Querido, Deus não precisa que você ajude ele. Se ele tiver que trazer uma esposa valorosa para esse homem de Deus, o Senhor vai trazer. Mas ele não precisa que nós iramos lá e arrumamos alguém para ele. E por vezes, querido, você vai estar rodeado de pessoas ao seu redor, pessoas na sua casa, mas só você mesmo sabe o cenário que você está vivendo. E o que está acontecendo com essa mulher do texto aqui é exatamente isso. Mas a palavra nos fala aqui que ali havia um profeta. Aleluias, ali havia um profeta. E esse profeta, querido, todos os profetas,
são a própria representação de Deus na terra. Porque todas as vezes que Deus queria falar com seu povo, Deus fazia isso por intermédio dos seus profetas. E Deus continua fazendo isso até hoje. Quando Ele quer falar com a sua igreja, Ele, por meio do profeta, Ele fala com a sua igreja. Ele libera a palavra. Aleluias. Talvez você vai dizer assim: Kelly, eu não sei o que fazer, eu não sei como que eu vou agir numa certa situação que eu estou vivendo, de onde e como eu vou prover, Kelly, o que eu preciso. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja profeta na vida dele aí. Para de bater em portas que não tem solução. Diga para ele. Fala com convicção de profeta, querido. Para de bater em portas que não tem solução. Para de comunicar com pessoas que não têm a resposta. Declara isso, querido, para o irmão do seu lado. Pare de tentar ficar sendo compreendido. Aleluia, queridos, vocês estão comigo aqui? Aleluias, glórias a Deus. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. A porta do céu continua aberta. A porta dos céus continua aberta. Não existe orações que não são atendidas. Quando nós clamamos ao nosso Deus, ao nosso Pai, as nossas orações sobem como perfumes suaves diante do reino dos céus. Aleluias. Aleluias. Deus diz todas as vezes que você apresenta algo diante de Deus, Ele mesmo será a resposta para você, querido. Todas as vezes que você se humilhar diante da presença do Senhor, Ele te diz nessa noite: eu mesmo serei a resposta sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando eu estava lendo essa palavra, Deus me fez lembrar lá de Daniel. Quando Daniel fez um pedido e passou-se um tempo e a resposta dele não veio. Ela veio, mas não veio na hora que ele queria. E muitas vezes nós também fazemos orações assim ao Senhor e queremos respostas assim imediato. Querido, mas quando Daniel estava ali orando e aquela resposta não vinha, eu acredito que o coração dele foi se apertando, mas ele cria no Deus que ele servia. Nada pôde tirar a convicção dele de quem era Cristo sobre a vida dele. E quando ele começa a orar, e quando ele começa a clamar ao Senhor, querido, que ele olha para o lado e vê um anjo se manifestando na frente dele. Oh, querido, quando você começar a orar, achar que a resposta está demorando para vir, o Senhor vai enviar um anjo sobre a tua vida, e esse anjo vai trazer a resposta do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deixa eu te falar algo, querido. Todas as orações que vocês fazem diante de Deus, que não veio resposta, o Senhor está enviando anjos hoje aqui sobre a igreja dele, com respostas do céu. Oh, aleluias. E essa resposta tem endereço certo aqui nessa noite. Sabe por quê, querido? Nós estamos num culto de fé e milagre. Se você crê em milagre, hoje tem resposta de Deus aqui para a tua vida. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Se você veio buscar algo de Deus, toma aí a palavra do Senhor, sela a tua vida nessa noite em nome de Jesus. E aquela mulher, querido, começou a gritar a Eliseu e disse a ele: teu servo morreu. Tu sabe que ele servia ao Senhor? Quando ela grita a Eliseu, ela diz a ele: Eliseu, tu sabes que ele servia ao Senhor? Querido, todas as vezes que você clama ao Senhor, o céu te reconhece, querido. Todas as vezes que você abre a tua boca para falar: Ei, Senhor, estou aqui diante do Senhor. Ei, querido, lá do céu o Senhor ouve e manda um comando para a terra. Ora lá, bababá, chora lá. Ei, querido, o que você está precisando aqui nessa noite? O que você veio buscar aqui nessa noite?
noite, querido, você não vai sair daqui mais da mesma forma, querido, em nome de Jesus. Ora lababas, ora lalabas. Ora labas. O celular aqui tá tocando, ó. Ora labas, ora lalabas. Muitas circunstâncias, queridos, das nossas vidas podem parecer contrárias, e você pode achar que é o teu fim, porque muitas vezes chegamos na casa do Senhor carregadas, diante das provas que temos enfrentado, diante das lutas que temos passado, querido. Aqui ela apresentou a realidade dela, que era a morte e era a dívida. Mas eu apresento a você nessa noite o milagre do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Ora labas, ora lalabas. E o credor está dizendo: vou levar os teus filhos. Oh, e o credor diz àquela mulher: vou levar os teus filhos. Talvez você até disse hoje: ah, Senhor, não é possível, Jesus. Eu cheguei até aqui, Senhor. Não é possível, Senhor, que pelo meio do caminho eu vou ter que desistir. A minha prova está grande, a minha guerra está muito grande, Senhor, eu não vou conseguir. Mas, querida, é só você olhar para o Senhor e fala: eis aqui um servo do Senhor. Eis aqui um servo do Senhor. Aleluia, Jesus. E Deus está dizendo nessa noite, querido, talvez os teus amigos te abandonem, a tua família, as pessoas ao redor não te veem, não sabe da tua luta, aquilo que você está enfrentando dentro da tua casa, que muitas vezes é só você e Deus. Muitas vezes nos desertos da nossa vida vai ser só você e Deus. Mas deixa eu falar algo. O céu sabe a teu respeito, querido. Oh, o céu te conhece, querido. A palavra do Senhor diz que Ele tem os nossos nomes gravados nas palmas de suas mãos. Ei, Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você veio buscar. Ele sabe o que você precisa, querido. Então clame a Ele nessa noite. Oh, o homem do milagre está neste lugar, querido. Você não veio aqui à toa. O Senhor quer encher a tua botija de azeite nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. E o profeta diz: o que tem em casa para aquela mulher? E Deus diz à igreja nessa noite: o que você tem em casa? Ora lababá, chora lalabás. Ei, igreja, você não está entendendo. O Senhor está perguntando: ei, o que você tem em casa? Ele perguntou para aquela mulher: ei, o que você tem em casa? E ela: ah, Senhor, profeta, eu não sei o que eu tenho. Deixa eu pensar se o que eu tenho vai dar para pagar aquela dívida. E ele falou de novo para aquela mulher: ei, o que você tem em casa? E sabe o que ela respondeu para ele, querido? Talvez ela pensou assim: o que eu tenho lá não dá para pagar a minha dívida. Talvez a dívida dela podia ser muito alta. Mas sabe, profeta, eu tenho uma coisa aqui. E o profeta fala: traga aqui para mim. Sabe, querido, que ela apresentou para ele? Oh, aleluias. Era uma botija de azeite, querido. Oh, era uma botija de azeite. Talvez ela deve ter olhado uma botija de azeite pequenininha. Não era uma fábrica de botija, era somente uma botija. E talvez o coração daquela mulher olhou e falou: aquela botija? O que aquela botija pode fazer em meu favor? Ei, querido, Deus é especialista em transformar milagre. Oh, Deus é especialista, querido. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu fui buscar, quando eu estava meditando na palavra, o que significava azeite. E eu descobri que o azeite tem um significado espiritual e profundo. Sabe o que quer dizer azeite, querido? Espírito Santo. Ora, labachora, lalabás. Ela achou que ela não tinha nada. Ela tinha o Espírito Santo dentro da casa dela. Então o Senhor diz nessa noite: ei, igreja, o que você tem na tua casa? Ei, se você acha que não tem nada, mas se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo.
E ele diz a ela: vai pedir vasilhas, vai pedir vasilhas, vai pedir vasilhas emprestadas. E sabe uma coisa que ele disse para ela? E não poucas. Vai buscar vasilhas. Mas ele falou para ela: vai e não traga pouco, traga muito, porque aonde Jesus está, Ele opera milagre, e o milagre dele é muito grande. Então você tem que agir de acordo com a tua fé. O Senhor só entrega se você tem fé. O Senhor vai fazer de acordo com aquilo que está no teu coração, querido. O que você tem gerado aí? Você tem fé aqui nessa noite, querido? Você está preparado para receber o azeite aqui nessa noite? Você está preparado para o óleo começar a escorrer aqui sobre a tua cabeça nessa noite, querido? E ela sai com os filhos e começa a pedir, e vai no vizinho, e vai no outro. Sabe, querido, eu não sei a humilhação que você tem passado, ou que você esteja vivendo por esses dias, mas eu quero te dizer nesta noite: o recurso vai sair da tua casa. Você não vai precisar pedir emprestado para ninguém. O Senhor vai gerar ele lá dentro da tua casa, para te abençoar nessa noite, em nome de Jesus, querido. Sabe por quê, queridos? Que o Senhor vai gerar um milagre lá na tua casa. Não vai sair nada de mim e nem dos teus parentes, porque depois ninguém vai precisar bater no peito e falar: ah lá, ó, só venceu porque eu ajudei. O Senhor vai gerar na tua casa para ninguém falar assim: hey, irmão, você está na benção agora, né? Mas também está na benção porque eu te dei uma força, você não era capaz de conseguir sozinha. Hey, querido, o Senhor diz nessa noite: eu vou gerar o recurso através de você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, querido. Pega a mão da pessoa, seja profeta nessa noite. Deixa o Senhor movimentar os céus aqui nesse lugar. Diga para essa pessoa que está do seu lado: é de você mesmo. Diga com fé, querido: é de você mesmo que o milagre vai ser gerado. Diga a ele de novo: é de você mesmo que o milagre vai ser gerado, em nome de Jesus. Amém? Talvez vocês dizem assim: ah, Kelly, eu cheguei aqui, estou cansada, a minha fé está indo, a minha esperança está se acabando. Ei, irmã, o Senhor vai acordar a igreja dele aqui nessa noite, porque Ele vai fazer. Tem botija de azeite dentro de você nessa noite, querido. Tem algo precioso aí dentro do teu coração que precisa sair para fora. Então se derrame na presença de Deus. Ei, deixa o azeite sair. Deixa o azeite transbordar na tua vida, querido. Às vezes você fica retendo aquilo que Deus entregou para você, mas o Senhor me mostra azeite sendo derramado sobre vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. E aquela mulher, queridos, começou a vir, ia trazer aquele tanto de vasilha, e começou a colocar ali aquelas vasilhas. E eu vou te dizer algo, querido. Para quem tem pouco, R$10 é muito. Mas para quem não tem muito, 100. E para quem tem muito, 100 é pouco. Então, de acordo com o tamanho da tua fé, é o tamanho da vitória que você vai receber. Aquela mulher foi colocando as vasilhas ali. Os filhos foram trazendo e eles foram colocando ali aquelas vasilhas. E aqui ele está dizendo: pega o quanto que você achar, o quanto que vai ser necessário você encher. E ela foi trazendo. E ela foi trazendo e foi colocando ali. E foi colocando ali. E deixa eu te falar algo. Às vezes a gente limita as coisas de Deus, mas o céu não tem limite. Quando o Senhor quer derramar, querido, querido, nada impede o poder de Deus de se manifestar. Então deixa eu te dizer algo: o Senhor está liberando algo sobre a igreja dele nessa noite. O céu não tem limite. Ei, há uma conexão do céu com a terra. Há uma conexão do céu com a terra aqui nessa noite, querido. E o Senhor está derramando o óleo puro dele nessa noite aqui, em nome de Jesus. E Ele vai encher de acordo com as tuas expectativas.
Se você acha que vai encher a tua botija aqui nessa noite, que você não veio aqui por acaso, querido, eu vou te dizer, ela vai encher. Ela vai encher, querido, em nome de Jesus. Quanto mais você acreditar, mais Deus vai manifestar, querido. Com Deus é assim. Quanto mais você crê, mais Ele derrama. Quanto mais você pede, mais Ele transborda, Alexandre. Com Ele não tem resistência. O nosso Deus, Ele é poderoso, querido. O nosso Deus, Ele é poderoso, aleluia. E querido, glórias ao nome do Senhor Jesus aqui nessa noite. Oh, aleluias. Mas talvez você vai dizer nessa noite: ah, Kelly, eu não acredito mais em coisas grandes. Tô tão decepcionada, tô cansada, as coisas não acontecem. Oh, querido, começa a gerar algo grande no teu coração nessa noite. O Senhor tá chacoalhando pessoas aqui nessa noite. Você parou de sonhar. Porque você parou de sonhar coisas grandes. Sou eu o teu Deus e tudo posso naquele que me fortalece, querido. Não pare de sonhar, não pare de gerar aquilo que você tem pedido ao Senhor. O Senhor vai te entregar nessa noite. Tem expectativa no teu coração, querido. Tudo que nós vamos colocar diante de Deus precisa ser gerado primeiro. Gera, querido, gera o teu milagre. Uma mãe, quando vai ter um filho, ela começa a gerar ele no ventre. Ei, querido, e você precisa começar a gerar o teu sonho, querido. Você precisa começar a gerar o teu sonho. Ei, homem e mulher de pequena fé, comece a gerar sonhos grandes dentro de ti. Não tenha medo, querido, seja audacioso diante de Deus. Oh, Deus não te deu um espírito, Deus te deu um espírito de ousadia, querido. Porque está temendo, porque está com medo. Gera coisas grandes. O Senhor é grande, querido. Tudo que Ele faz é grande. Vamos ler comigo lá no verso 4 e no 5. O que diz a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: depois entra com teus filhos e fecha a porta, e coloca o azeite em todas essas vasilhas, e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. E eles lhe traziam as vasilhas e elas o enchiam. Aleluia, querido. Os vasos foram assim, se enchendo, se enchendo, se enchendo. E ela ficou admirada de ver, querido, aquele óleo ia passando de vaso em vaso. E conforme ele ia passando, ele ia enchendo mais. Ele ia enchendo mais. Ele começou a cair de pouquinho, de pouquinho. Quando vê aquele óleo começou a jorrar dentro das vasilhas. Ei, querido, o Senhor quer jorrar óleo na tua vasilha nessa noite. Você trouxe vasilha para esse culto. Ei, a tua botija está vazia. Nessa noite você vai sair daqui com ela cheia, em nome de Jesus. Mas eu preciso te falar algo, querido. Quanto mais eu quiser a minha vasilha cheia, mais peso eu vou ter que suportar. E é difícil, a gente não quer sofrer. A gente não quer suportar as dores do evangelho. A gente não quer pagar o preço para viver um evangelho, querido. Nós queremos muitas vezes negociar com Deus. Mas o Senhor diz nessa noite, querido, quanto mais cheio você quiser ser, mais você vai precisar suportar o processo, querido. Porque o peso de uma jarra com 10, com 20 pesa mais. E a de com 20 pesa mais com 30. Então, se você não suportar o peso, o Senhor não pode te entregar o que Ele tem para você, querido. Você precisa passar pelos processos de Deus. Ei, Senhor, tá doendo muito, mas eu vou caminhando. Ei, presbítera, tá muito pesado. Ei, querido, chama eu aqui que eu te ajudo, mas não pare de caminhar. Ei, o Senhor vai te ajudar no processo, porque é no processo que nós crescemos, querido. É no processo que nós conseguimos ter uma identidade plena de Cristo dentro de nós.
Ei, querido, não vai ser fácil. Vai ter calúnia. Não tem problema, eu vou suportar. Ei, vai ser muitas pedradas. Não tem problema, Senhor, eu vou suportar. Ei, querido, vai ter que ter muita renúncia. Ei, Senhor, me aqui. Eu vou renunciar em favor do Senhor, Pai. Dói renunciar, querido. Você está falando aqui com uma pessoa que mais tem renunciado por esses dias. Só Deus sabe o que eu passo entre eu e Ele dentro do meu quarto. É renúncia, é renúncia, é renúncia. Senhor, eu queria daquele jeito. E Ele diz, não, filha, é daquele, então eu me submeto. Senhor, mas está doendo. Senhor, eu não queria que fosse assim. Não, filha, é desse jeito, então eu vou caminhar. Sabe, querido, no reino de Deus, aquele que perde ganha. Você precisa aprender a renunciar. Ora lababa, chora labas. Eira lalaba, chora lalabas. Mas quanto mais pesado for, mais azeite o Senhor derramará. Em nome de Jesus. Eira lalaba, chora lalabas. Ora lalaba, chora lalabas. Ei, querido. Ora lalaba, chora lalabas, Senhor. Ei, querido, eu não sei se eu já passei do meu horário, eu já subi, estava tarde, mas eu quero te dizer algo, querido. E Eliseu não disse a ela, quando entrar na tua casa, fecha a tua porta e o azeite vai começar a descer. Eliseu não falou isso para ela, querido. A palavra do Senhor aqui não fala que Eliseu falou isso para ela. E ela ainda continua só com um pouco de azeite na botija. Ele manda ela entrar com os filhos, fechar a porta, e ele vai começar a derramar o azeite. Escuta isso, igreja. Aquela mulher só começou a ver os vasos se enchendo quando ela começou a movimentar, querido. Muitas vezes na nossa vida nós vamos precisar movimentar os céus. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e começar a movimentar os céus. E sabe como que ela movimentou os céus, querido? Ela trouxe à existência o que não existia. Ela foi lá e buscou. Eu creio, profeta, se você falou que o azeite vai encher, ele vai encher. Ei, querido, não tenha pouca fé. Se Deus falou que vai fazer na tua vida, ei, Ele vai fazer. Aleluias. Como presbítera Kelly, como ela trouxe à existência aquilo que não existe. E muitas vezes nós vamos ter que buscar, querido, o nosso milagre. Eu estou gerando ele aqui. Talvez eu olhando aqui, tá meio difícil, eu não vou conseguir. Mas eu vou entrar com as minhas orações e o meu joelho no chão. E eu vou chamar a existência aquilo que não existe e vou trazer para a terra, em nome de Jesus. Ora lababa, chora lalabas. E o verso 6 e 7, querido, diz assim a palavra do Senhor. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos viverei do que sobrar. Ei, querido, deixa eu te falar algo. Havia 3 cruzes. Uma foi erguida. Uma foi erguida. E uma alta voz do Pai que disse assim: ei, está consumado. Ei, querido, o Senhor já pagou. Talvez você entrou aqui: eu não tenho dinheiro para pagar minha dívida. Ei, querido, o Senhor já pagou. Já foi consumado. Quando estavam as 3 cruzes lá, ouviu-se um sussurro: ei, Pai, foi consumado. Ei, querido, então se alegre na presença do Senhor. Se você não tinha, hoje você vai passar a ter, em nome de Jesus. Fique de pé diante do seu lugar. Aleluias.
Aleluias. Põe aqui para mim, Patrícia, por favor. Colossenses capítulo 2, verso 11. Nós já estamos encerrando. A palavra do Senhor diz assim: Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é a circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, com quem também fostes ressuscitado pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos nós vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, pois vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que em nós era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a numa cruz. Ei, querido, Ele pagou a tua dívida e Ele está dizendo: ei, o credor pode até bater na tua porta. Ei, o credor pode ir lá te cobrar. Ei, o credor pode falar o que for, mas o Senhor te diz nessa noite: ei, que a tua dívida está paga. Foi consumado pelo um alto preço na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Talvez o credor da tua alma, querido, está querendo te intimidar por esses dias, está querendo te acusar, ou está te querendo colocar numa prisão, e você não está tendo força para sair deste lugar, querido. Ei, querido, mas o Senhor te diz: a dívida já foi paga. A dívida já foi paga. Você não deve mais nada para o credor. A palavra que nos conta, querido, que o credor foi lá na porta, mas ele não entrou. Talvez o credor vai bater lá na tua porta, mas ele não vai entrar. Sabe por quê? Porque tinha um profeta lá. Tinha uma mulher que orava lá. Porque quando Deus quer, querido, Deus até permite as provações. Mas ai do inimigo que tentar invocar contigo e querer te acusar por esses dias. O Senhor já pagou a dívida, querido. Não temas, não saia do lugar da posição que o Senhor te colocou. Ei, os dias estão difíceis sim, mas nós precisamos caminhar rumo à eternidade, querido. E o medo não pode mais nos parar. O medo não pode mais nos paralisar. Ei, querido, então começa nessa noite, começa a falar com o Senhor. Ei, Senhor Jesus, eu quero sair daqui com a minha botija cheia. A minha dívida já foi paga, Senhor. Fala com Deus, querido, fala com Deus nessa noite. Se derrama diante da presença dele. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Ele vai te vestir nessa noite, querido, com roupas novas. Ele vai derramar um azeite sobre a tua cabeça hoje. Minha cabeça me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, querido. O teu Pai não te rejeita. Ele preparou um lugar de honra na tua vida nessa noite. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Declara essa canção a Ele nessa noite. Um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita e leva-me, pode declarar isso, e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai.
Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, sem ti nós não conseguimos, Pai. Obrigado, Jesus, por esse amor, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que um alto preço foi pago. Oh, Jesus, obrigado, Jesus, porque nós sabemos, Pai, que hoje, nessa noite, talvez muitas pessoas entraram aqui com botijas, Senhor Jesus, vazias, mas o Senhor derramou do teu azeite, e as botijas nessa noite vão sair daqui transbordantes, Senhor, transbordantes, Senhor. Oh, Senhor Jesus, enche a cada botija aqui representada nessa noite, Pai. Oh, Senhor Jesus, obrigado, porque temos a convicção que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor pagou a nossa dívida e que nós não devemos mais nada a ninguém, Senhor. A nossa vida é do Senhor, Pai, e nós te louvamos. Você que está com a tua botija cheia aí nessa noite, querido, começa a aplaudir, a glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia.